aí, galera? Buonasera, Natasha. Buonasera, Catuxa. Como é que estamos hoje? Estamos bem? Estamos bem? Espero que estamos bem, né? Então, gente, na aula passada a gente viu um pouco sobre a prova da URGS, né? Então eu expliquei para vocês toda a estrutura dela, bem bonitinho, dei várias dicas legais. E agora a gente vai passar para um daqueles conteúdos que eu comentei com vocês que assim, ó, batata, vai cair. Não tem. Tô largando a manha para vocês, sabe? Então assim, ó, vamos lá, vamos começar. Tipos de discurso, além de ser um conteúdo certíssimo da mãe URGS, é um conteúdo que euzinha, Victoria Riquetti, Vic, né, para vocês, ama demais. Eu adoro tipos de discurso. Adoro. Principalmente porque tem uma pegada literária que a gente pode, assim, se divertir fazendo, né? Então vamos lá. Então, vocês estão acompanhando aí que a gente tem o discurso direto, né? São dois tipos de discurso. Tem o discurso direto e o indireto. O discurso direto, gente, ele é um tipo de discurso que ele tem relação com a fala, diretamente com a fala. Então, ele é uma transcrição exata do que está sendo dito. Vocês entendem? Ele não está sendo contado, ele está sendo dito. É o fala, é exatamente a fala dos personagens. Não tem o narrador, não tem fofoca, não tem telefone sem fio, não tem isso. O discurso direto é dito ali, entendeu? Então, o que vai acontecer? Tá, vai ter o texto, vai ter o narrador, ou não, né? Às vezes não tem narrador. E aí, sim, ele pode ser ali introduzido por algum verbo, né? Ah, então fulano disse, pipipi, papapó, né? Oi, vamos passear, sei lá, né? E aí tem alguns outros verbos que são verbos de elocução, tá? O que são os verbos de elocução? São esses verbos que servem exatamente para mostrar uma certa fala, né? Ele vai indicar fala, né? Então, disse, falou, respondeu, gritou, chamou, xingou. Tudo isso tem relação com a fala das pessoas, como elas estão se expressando, como o personagem está se expressando, né? Então, são o que a gente chama de verbos de elocução. Gente, importante. Geralmente, o discurso direto, ele vem introduzido com o quê? Com um travessão, aquele sinalzinho retinho, sabe? Ou com as aspas. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é sempre. Não. Tem alguns autores por aí que são super malandros e gostam de só jogar a falinha ali no meio e o leitor que se vire. Mas como eu penso muito em vocês, eu trouxe um texto que faz isso, tá? Eu meio que dei um spoiler agora. Como sempre, vocês vão descobrir que eu sou a pessoa do spoiler. A pessoa do spoiler dos próprios conteúdos, o que é maravilhoso, né? Então vamos lá. Ó, gente, esse texto aqui é do Caio Fernando Abreu. Ele é do livro Morangos Mofados e o nome do conto que não tá aqui é Terça-feira Gorda, tá? É o meu conto favorito dele, nesse livro, pelo menos, tá? Esse texto, esse livro, no caso, já foi leitura obrigatória da URGS, né? Então, eu acho sempre interessante a gente conhecer os nossos autores, né? Tá, vou ler para vocês, tá? Eles estão numa festa, tá? Pipipi, papapó, e aí começa. Na minha frente, ficamos nos olhando. Eu também dançava agora, acompanhando o movimento dele. Assim, quadris, coxas, pés, onda que desce, olhar para baixo, voltando pela cintura até os ombros. Onda que sobe, então sacudir os cabelos molhados, levantar a cabeça e encarar sorrindo. Ele encostou o peito suado no meu. Tínhamos pelos, os dois. Os pelos molhados se misturavam. Ele estendeu a mão aberta, passou no meu rosto, falou qualquer coisa. O que? Perguntei. Você é gostoso, ele disse. E não parecia bicha nem nada, apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o meu, que por acaso era de homem também. Eu estendi a mão aberta, passei no rosto dele, falei qualquer coisa. O que? Perguntou. Você é gostoso.
eu disse. Eu era apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo, o dele, que por acaso era de homem também. Bom, sou muito suspeita para falar. Amo esse conto, acho lindíssimo como ele fala assim que era apenas um corpo que por acaso era de homem, gostando de outro corpo que por acaso era de homem. Acho sensacional. O Caio era muito, 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 muito sensível, um autor muito sensível que faz muita falta. Botei ele no cantinho, né? É uma coisa que parece que não é importante, mas é, gente, tá? Ó, então ele embaixo. Gênero é um conto, tá? Gênero textual é conto. O tipo textual, que é a maneira como o texto está sendo escrito ali no meio, tá? Ele tem descrição e narração. Então, a narração ele vai contando o que está acontecendo, né? Na minha frente, ficamos nos olhando, pipipi, papapá. A descrição é ele, assim, escrever, né? É assim, como se tu fechasse os olhos. E aí a pessoa descreve e tu consegue se enxergar lá. É lindo, né? Então ele fala ali, super fala de como a pessoa tava, como eles estavam, tu enxerga a cena, tá? O que acontece com esse texto? E eu acho importante que vocês cuidem. Ali onde eu botei roxinho, né? O que você é gostoso e o que você é gostoso, né? Esse texto ele é todo com as falas entrelaçadas, assim, tá? Ele não tem nenhuma marca do discurso direto. Ele não tem aspas, ele não tem o travessão. Ele tá ali jogado no meio. E a gente entende em função do verbo, né? Porque o verbo tá ali dizendo perguntei. Não tá dizendo ele perguntou o quê, né? Ele tá falando na hora, tu percebe que é a fala de uma pessoa. O quê? Perguntei. Você é gostoso. Ele disse, tá? Então é isso que vocês têm que cuidar. A URGS gosta disso. A URGS gosta de textos que são confusos, que não são tão usuais assim, que não tem aquela marquinha clássica do texto, no discurso direto, sabe? Então, gente, tem que se ligar, tem que se ligar. Não é porque não tem a marca, tá? A marca textual ali, né? O símbolo, que não vai ser um discurso direto. E isso pode ser algo que, sei lá, na hora te dá um nervoso, tu não sabia disso exatamente, mas se tu lesse com calma, tu saberia, e aí tu tá nervoso, então assim, ó, você já sabe. Não se, né, não é para ficar achando que é só o travessão e aspas que vai dizer o negócio, tá? Vocês já sabem, eu avisei, tá? Então lembrem disso, é importante. Aí nós temos o quê? O discurso indireto, tá? Qual que é a característica do discurso indireto? Assim como o discurso direto é a fala, né, na hora, no ato, pá, ali conversa, conversa, estamos dialogando, né? O discurso direto ali é o debate, né? O discurso indireto não. O discurso indireto é a fofoca. É a pessoa contando algo que disseram, que ela escutou, ou que ela mesma disse, ou que alguém disse para ela. É a fofoca. É ali o discurso terceirizado, né? Já não vem mais da fonte original, então já fica meio confuso. Ele vai ser feito em terceira pessoa, que ele vai estar contando o que outra pessoa disse, tá? E ele também vai ter os verbos de elocução introduzindo ele. Não é porque não é direto que não vai ser dito isso, né? Porque sim, ele vai dizer assim: ah, então ele disse que ele queria ir no mercado naquele momento, sabe? Então, na mesma maneira, vai ter os verbos de elocução. Vamos ler esse texto então? Vamos? Bora? Vem comigo. Então, tem que lembrar que o diálogo vai estar ali, né? Sendo contado pelo narrador. Perguntou-lhe, por responsabilidade, contendo ansiedade, mas assim perguntado como se fosse uma coisa normal, se podia ser seu pai. Porque havia metade de si que apenas estaria completa quando tivesse um filho. E o rapaz pequeno olhou o homem grande e disse que sim, que além de ser bom em matemática, sabia cozinhar e só não gostava de passar a roupa a ferro. Era o modo como pensava que podia dividir com alguém as tarefas dos afetos, as obrigações de respeito por quem partilha um cuidado mútuo e
e uma promessa de gostar. O rapaz pequeno emocionou-se. Chamava-se Camilo. Então, nesse momento, o personagem, ele quer muito ter um filho, e ele é um homem velho, e ele não se sente completo, sabe? Porque ele não teve um filho. Então, ele começa a sair por aí pedindo, sabe? Perguntando se alguém conhece uma criança abandonada para ele ser filho. E aí ele encontra esse menino e faz esse convite, tá? E aí o menino abandonado, que recém tinha perdido a família, ele aceita. E aí ele fica meio nervoso, assim, né? Tipo, que ele já começa a listar as coisas que ele sabe fazer. Enfim, é muito bonitinho. De novo, a dica aqui embaixo, tá? Gênero é romance, o tipo textual também tem descrição e também tem narração, sabe? Então, assim, tu para e tu consegue meio que enxergar os dois, né? Um homem grande, o rapaz é pequeno, e o narrador, dessa vez, em terceira pessoa, né? Tá. Ali, as frases em roxo, elas são porque estão no nosso discurso indireto, tá? Ali dentro, né, o narrador tá contando o que foi perguntado lá na hora, né? Tá? E aí a gente tem que entender ali da fala do narrador o que era dito, né? O que foi dito pelas pessoas, o que é o narrador. Parece que tem coisas que é o narrador que tá falando, né? Enfim, é um modo bem específico dele de escrever, isso é importante que vocês conheçam. Bom, vamos passar agora para um outro, né? Como passamos então o discurso direto para o discurso indireto? Eu coloquei essa imagem aqui, que para quem não conhece, é daquela série chamada The Good Place, sabe? É muito, muito, muito maravilhosa, gente. Sério, é assim, série que começa a ver, não termina, não quer parar nunca mais. Então, assim, ó, vamos ver depois de fazer esse vestibular da URGS, porque eu quero ver vocês estudando, tá? Mas enfim, eu vou ler aqui e depois eu vou passar para um outro slide e eu vou mostrar para vocês como é que fica esse discurso direto no indireto. Perfeito, né? Então ali tem o personagem dizendo, né? O que importa não é se as pessoas são boas ou ruins. O que importa é se elas estão tentando ser melhores hoje do que elas foram ontem. Bom, é isto, né? Eu adoro muito essa série. Inclusive vou rever, eu acho, tá? Então ali a gente tem aqui naquele canto, né, bem no cantinho assim, a frase como estava antes, né, aqui. E aí, depois do roxinho, eu passei para o indireto, né? Então, o que eu quero que vocês percebam nesse aqui? A gente tem as regras de transição. A gente tem que pensar uma coisa, né? A partir do momento que a gente está contando uma coisa, ela já não está mais acontecendo naquele momento. Ela já aconteceu no passado. Então, a gente tem que adaptar as coisas, né? Tem que adaptar, assim, poxa, se tem marcações de, assim, hoje, ontem, tem que mudar, né? Se tem pronome, algum pronome demonstrativo, ai, aquela pessoa, esse é meu amigo. A gente também tem que mudar, né? Porque é diferente, né? Como é que eu vou falar pra alguém assim, ah, ele disse que esse era meu amigo. Aí vai parecer que aquela pessoa era meu amigo, mas era dele, entendeu? Então, assim, João olhou para fulano e disse, esse é meu amigo, tá? Aí eu vou contar, então o João olhou para aquela pessoa e disse, que aquele era amigo dele, tá? É por aí, tá? Vai ficar menos confuso agora, que eu deixei escrito, daí fica melhor, assim, quando eu não fico tirando frases da minha cabeça. E aí também o básico, né, gente, que o enunciado que antes estava em primeira ou segunda pessoa, ele vai para a terceira pessoa, né? Então eu vou do eu para ele, tá? Isso é importante, muito importante. Então, assim, vamos prestar atenção nisso aqui só nos marcadores temporais, assim, tá? Ó, então ali. Primeiro era o personagem falando, né? Então agora eu tô contando o que ele falou. Então eu falei, ele disse que o que importava não era se as pessoas eram boas ou ruins, mas que o que importava era se elas estavam tentando ser melhores naquele dia do que haviam sido no dia anterior, ok? E aí eu pergunto para vocês outra questão. Se a pessoa está fazendo uma pergunta, quando eu vou passar lá para o discurso direto, né? Para o discurso indireto, eu vou fazer o quê? Eu vou
Não vou fazer nada? Não, né? O sinal de ponto, né? Se a pontuação, a pergunta, ele é super importante. Ele é só um sinal pra gente, mas a gente sabe que ele significa pergunta. Então, quando eu tô contando alguma coisa, tem que falar que a pessoa perguntou, tá? Então, digamos assim, vocês estão caminhando na rua e alguém pede informação, e aí eu chego em casa e comento, né? Ah, daí eu tava caminhando na rua e a pessoa me perguntou onde ficava o shopping. Eu contei, né, que a pessoa fez uma pergunta. Porque ela não afirmou, né? Ela perguntou. Isso é importante. Faz diferença, essas pequenas coisas fazem diferença na prova da URGS, tá? Aí nesse aqui são as mudanças de verbo, tá? O verbo que tá no presente vai mudar de tempo verbal. Por que a gente tem que pensar? Foi o que eu falei, né? Se tá no presente naquele momento, se eu estou falando com o verbo no presente, quando eu tô contando já não tá mesmo presente, né? Então vai pro passado. Se eu falei uma frase que estava no passado, aí eu vou pensar num passado do passado, né? Tô, assim, deixando mais facilzinho, tá? Porque não importa saber exatamente, assim, o nome do tempo verbal. É importante que vocês lembrem, tá? Mas, enfim, vamos começar entendendo isso, né? Tá, então se tá no presente, tem que ir pro passado. Se tá no passado, tem que continuar no passado, mas um passado mais distante, tá? Então isso é importante, que você se localizando no tempo. Então ali, ó, por exemplo, o responde, que tá no presente, ele vai pro pretérito imperfeito, que fica respondia. Aí no pretérito perfeito, desculpa, ele vai pro pretérito imperfeito, né, que é o respondia. Aí no pretérito perfeito, que é respondeu, ele vai para o pretérito mais que perfeito, que é aquele pretérito chiquérrimo, que é o respondera, né? Aí o futuro do presente, que é responderá, ele vai então para o futuro do pretérito, né? Que responderia. Enquanto que o verbo no modo imperativo, que é responda, ele vai então para o verbo no pretérito perfeito do subjuntivo, que é respondesse. Gente, calma, 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 tchac-tchac, calma, tá? Vai dar tudo certo. A gente vai fazer mais um pouquinho, mais uma atividade sobre isso para ficar tinindo, tá? Aqui então, vamos lá. Uma atividade da URGS de 2020. Assinale a alternativa que realiza adequadamente a transposição do trecho a seguir para o discurso indireto. Tenho ainda alguns anos de vida. Quero ver como você se conduz. Vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Gente, isso está no texto, né? Vocês voltariam no texto para olhar direitinho o que está acontecendo, né? Sempre lembrar de voltar para o texto, para não assim deduzir alguma coisa e depois estar errado. Mas enfim, aqui todas as alternativas mostram que é o pai falando isso pro filho, tá? Então vamos lá. Eu já vou passar para a próxima. Ah, não, vamos aqui. Vamos ler de novo aqui e aí eu vou apontar para vocês algumas coisas. Tenho ainda alguns anos de vida, né? Então ali, ó, tenho, estou no presente, né? Tenho alguns anos de vida. Quero, presente, ver como você se conduz, tá? Vai para Paris, também tem que cuidar, ó, vai para Paris, tá? Mandando, né? O lugar mais perigoso para um rapaz. Então, o que? A gente tem que fazer as mudanças, tem que se atentar principalmente aos verbos dessa frase, tá bom? Tem que pensar assim, bom, é o pai falando com o filho. Então, o que o pai está fazendo? Ele está perguntando, ele está afirmando, ele está dizendo. Vamos ver, né? Aí, vamos passar já para a resposta. A resposta correta dessa aqui é a letra E, tá? Mas eu quero mostrar para vocês onde está o erro de cada uma delas. Na letra A, a gente vai ter, né? Seu pai disse que ele ainda tem alguns anos de vida e quer ver como o filho se conduz. Pediu para ir para Paris, que era, à época, o lugar mais perigoso para um rapaz. Gente, essa frase, ela tá, assim, toda inadequada em relação aos verbos. Os verbos não mudaram, sabe? Tipo, tenho, ficou para tem, né? E deveria ser tinha, quer ver. Poxa, tava quero, né? Quero ver, tem que ir pro passado, queria ver, né? Se conduz, ele manteve igual, muito errado, assim. Só que tá esquisito, né? Não.
Seu pai afirmou ter alguns anos de vida e querer ver como você se conduziria. Ordenou que fosse a Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Eu acho que essa frase, assim, eu botei aquele querer ver porque tá bem esquisito, tá bem, não tá bem colocado, mas o que entrega nessa frase é o ordenou. O pai dele não ordenou. Não ordenou. Não foi uma ordem, tá? Então, isso aí entregou. Letra C. Seu pai afirmou que ainda tinha alguns anos de vida e esboçou o desejo de ver como seu filho se conduziria nesses anos finais. Por isso, pediu-lhe que fosse para o lugar mais perigoso para um rapaz, Paris. Não, né? Tipo, parece que ele queria que o menino fosse para o lugar mais perigoso. Não, ele queria que o menino fosse para Paris, que por acaso é o lugar mais perigoso. Mas não era, ele não queria que ele fosse para Paris porque é, entenderam? O lugar mais perigoso. Sacaram? Ele queria que fosse para Paris, por acaso o lugar mais perigoso. É isso. Sei, ficou um pouco confuso, mas é isso, tá? Tem que ver a intenção. A ideia era Paris, não o lugar perigoso, tá? O lugar perigoso é uma coincidência porque Paris é, tá? E aí, na letra D, seu pai disse que, por ter ainda alguns anos de vida, queria ver como eles se conduziriam em Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Essa frase, queria ver como eles conduziriam, dá a entender que o pai é que vai para Paris e como é que esses anos dele, finais dele, vão ser em Paris, não o menino. Então, não. E aí sim, a última frase certinha. Seu pai disse que ainda tinha, né? Seu pai disse, ele disse que ainda tinha alguns anos de vida. E queria ver, né? Ó, quero ver, foi para queria ver como o filho se conduziria, né? Aí, então, antes ele falou assim: quero ver como você se conduz. E aí, daí lá no indireto, né? Queria ver como o filho se conduziria. Disse que fosse a Paris. Então ele disse, né? Vá para Paris. E ele falou: fosse a Paris. O lugar mais perigoso para um rapaz. Tá? Beleza, gente? É isso, então. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam mais essas questões porque é importante de verdade, tá bom? Um beijo. Buonasera, Natasha.